Olá, somos da Universidade Federal de Alagoas, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. Eu me chamo Felipe Miranda Mota, sou mestrando e orientando da professora Cláudia de Oliveira Lozada e hoje vamos tratar um pouco da matemática financeira e da educação financeira no ensino médio, abordando o tema planejamento financeiro. Iremos tratar especificamente de um projeto a respeito da criação de um blog para compartilhar estratégias e ferramentas de planejamento financeiro, e este pode ser desenvolvido com estudantes do ensino médio. Com isso, temos como objetivo geral mostrar a importância de aprender matemática financeira e educação financeira para que o aluno seja capaz de fazer escolhas conscientes quanto à administração dos recursos financeiros próprios e de familiares. Diante disso, temos como objetivos específicos reconhecer os impactos prejudiciais causados pela falta de planejamento financeiro e conhecer estratégias, ferramentas e informações dos mecanismos e serviços financeiros para fazer escolhas conscientes e saudáveis em sua vida pessoal e profissional. Utilizar o conhecimento de estratégias e conceitos de matemática financeira, aplicando-os na elaboração do planejamento financeiro pessoal, familiar e profissional. Criar blog para divulgar e compartilhar orientações, estratégias e ferramentas para o planejamento financeiro. Produzir, com base no conhecimento adquirido, materiais e ferramentas de fácil entendimento e aplicação e compartilhá-los com familiares, amigos e conhecidos. Resolver problemas envolvendo os conceitos de porcentagem, juros simples e compostos, além de compreender e identificar as diferenças entre os tipos de juros. Identificar os tipos de empréstimos e como calcular os juros utilizados. Relacionar consumismo e consumo e atitudes comportamentais, refletindo de forma crítica sobre o impacto desses comportamentos na manutenção de uma vida financeira saudável. Como justificativa deste projeto, apontamos que o desenvolvimento das habilidades de gerir as finanças sempre foi importante para um bom planejamento ao longo da vida. Portanto, o seu aprendizado deve ser iniciado cedo, possibilitando a aptidão necessária para as tomadas de decisão conscientes em situações cotidianas, como a compra à vista ou a prazo e os juros envolvidos, compreender as informações sobre porcentagens e cálculo de impostos. Ao aprender a trabalhar com a educação financeira, desenvolvem-se habilidades para organizar o gasto do dinheiro, sem ultrapassar o orçamento ou entender situações que envolvem cálculo de juros. Ao estudar a matemática financeira e a educação financeira, pode-se aprender ferramentas úteis que auxiliam nas análises de situações do dia a dia, como a dúvida de comprar um produto à vista ou a prazo, calcular o valor das prestações e se estes caberão no orçamento, qual o rendimento da poupança, os impactos do parcelamento de dívida, do cartão de crédito, entre outras. Alicerçado no que é pontuado na Base Nacional Comum Curricular, a respeito das competências gerais do ensino médio, contemplamos duas, a de número 3 e de número 7. A de número 3 ela diz respeito a valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. E a de número 7, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. A respeito das competências da área de matemática e suas tecnologias, 4 competências foram contempladas. A de número 1, que diz respeito à utilização de estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos da ciência, da natureza e humanas, nas questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral. A competência específica de número 2, que diz respeito a propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados às situações de saúde, sustentabilidade,
e da própria matemática. A respeito da competência específica de número 3, utilizamos porque diz respeito à utilização de estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas de modo a construir argumentação consistente. E a competência específica de número 4, que diz respeito à compreensão e utilização com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticas e na busca de solução e comunicação de resultados de problemas. E algumas habilidades já matemáticas também foram contempladas. Entre elas, podemos destacar a interpretação crítica de suas situações econômicas, sociais e fatos relativos às ciências da natureza, que envolve a variação de grandeza, a interpretação de taxas e índices de natureza socioeconômica, investigando os processos de cálculo desses números para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos, e outra, para não ser muito longo, a interpretação e comparação de situações que envolvam juros simples com as que envolvam juros compostos por meio de representações gráficas ou análise de planilhas, destacando o crescimento linear e exponencial de cada caso. No desenvolvimento do projeto, competências de outras áreas também foram contempladas, e aqui podemos destacar as que diz respeito à área de linguagens e suas tecnologias. Destacamos as competências de número 1, 3 e 7. A de número 1, que diz respeito à compreensão do funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, sejam artísticas, corporais e verbais, e a mobilização desses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social. A competência específica de número 3, que diz respeito à utilização de diferentes linguagens para exercer com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva de forma crítica, criativa, ética e solidária. E a competência específica de número 7, que diz respeito à mobilização de práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas. Diante disso, podemos dizer que o projeto pode ser desenvolvido em colaboração com professores de diversas áreas, tanto da área de matemática e suas tecnologias, como os professores da área de linguagens e suas tecnologias. Como o projeto se dá pela construção de um blog, alguns materiais são necessários para sua execução, entre eles computador com acesso à internet, celular com calculadora científica, material de papelaria para elaboração de cartazes. Para o desenvolvimento do projeto e a contemplação do que vem a ser um planejamento financeiro, ele foi dividido em algumas etapas. A primeira, minha vida financeira. A segunda, entendendo os juros. A terceira, consumidor ou consumista. 4, planejamento financeiro. E a quinta, com vocês, o blog, que será o produto final. Na primeira etapa do projeto, que tem como título Minha Vida Financeira, alguns objetivos são expostos, como compreender como fazer cálculo, analisar situações financeiras pessoais e familiares, refletir a intencionalidade por trás de uma charge sobre consumo, organizar com a família os ganhos e gastos mensais em uma planilha. Vamos lá conhecer como desenvolver essa primeira etapa? Inicialmente, em sala de aula, para iniciar a primeira etapa, destacamos algumas perguntas mobilizadoras. Entre elas, perguntar aos estudantes se eles já fizeram alguma compra em que havia opções de pagamento à vista ou a prazo e quais são as características de cada um para verificar os conhecimentos prévios de cada estudante a respeito do que será estudado. Outra pergunta, todos nós temos gastos mensais, assim como você deve ter. Você já parou para pensar quanto é o seu gasto mensal e o da sua família? Para que daí o estudante já comece a organizar o seu planejamento, mesmo que mental. Terceiro questionamento, você tem ideia de qual é o percentual das suas despesas, considerando as despesas totais de sua família? Quarta pergunta, como você obtém o dinheiro de que precisa para o seu gasto? É importante salientar que hoje, mais do que nunca, é importante ter uma visão crítica sobre a gestão financeira. Com tantas facilidades de acesso a produtos e a formas de crédito, é muito fácil se empolgar e gastar além do que se pode pagar.
E neste projeto, ao entender a matemática financeira e a educação financeira, você saberá analisar de forma crítica diversas operações financeiras que acontecem no dia a dia, podendo opinar e tomar decisões com bases científicas, uma vez que podem interpretar e refletir sobre o que está sendo proposto pelo mercado a você. Pagar as contas em dias, fazer compras com bom senso e poupar parte do que se ganha são atitudes importantes de gestão financeira. No entanto, é preciso ter bom planejamento e organização financeira para alcançar os objetivos de forma saudável. Sem organizar o dinheiro que se ganha, a vida financeira pode virar um verdadeiro caos. A partir de agora, considerando que já foi discutido com os estudantes algumas questões, o que deve ser desencadeado novas questões sobre a sua vida financeira. A partir disso, vamos conhecer sobre as despesas individuais de cada estudante. O primeiro passo é fazer estimativas geral de todos os tipos de despesas. Vamos lá. Inicialmente, agora você deve refletir sozinho sobre como é a sua despesa mensal. Para iniciar, você saberia dizer qual é o valor total de suas despesas em um mês? Para os estudantes terem uma noção de qual despesa colocar, qual valor colocar, é importante que o professor distribua para eles um modelo de planilha, como esta apresentada. Aqui temos a estimativa inicial de situação financeira individual. Aí ele pode colocar a despesa mensal, o valor, aquelas despesas que são necessárias, né? Que realmente são importantes, que são essenciais, despesas importantes, mais planejáveis, e as despesas supérfluas, colocando ali o total. Após o estudante fazer essa análise e colocar a estimativa geral de suas despesas, o segundo passo é que eles formem duplas e compartilhem com o colega a sua despesa mensal e explique quais tipos de despesa consideram em cada linha. Vejam se vocês conseguem pensar juntos em quais categorias poderiam incluir cada uma dessas despesas, como alimentação e transporte. Um outro passo, continuando já o que vem sendo desenvolvido, é identificar outras categorias e estimar cada despesa. Após ter feito aquele passo inicial, vocês podem solicitar aos estudantes que eles construam uma tabela para cada um, usando a coluna à esquerda para listar as categorias ou tipos de despesas que vocês têm, como as enumeradas no exemplo a seguir. No exemplo tem alimentação, transporte e lazer, e eles podem considerar outras despesas, e essa tabela ela pode servir como base para a atividade futura e montar uma planilha. Em seguida, vocês podem solicitar aos estudantes que eles adicionem outras duas colunas, que são despesa diária e mensal, conforme mostrado na tabela a seguir. Completem as colunas de forma individual, estimando as despesas de cada categoria. Se for mais fácil saber a despesa diária, por exemplo, uso de valor de X para transporte diariamente. Vocês vão preencher apenas a coluna da despesa diária. E se for mais fácil saber a despesa mensal, por exemplo, conta mensal Y, então preencham a outra coluna. E no final, vocês podem fazer as contas necessárias para preencher toda a coluna de despesa mensal, que servirá como referência para comparar os valores das diferentes categorias. Seguindo, novamente, com a dupla que foi colocada inicialmente, é solicitado que os estudantes compartilhem as despesas descritas e os cálculos utilizados para chegar a esses números. E é importante verificar se ambos consideram os custos invisíveis, como de pequenos gastos, as guloseimas que podem ser compradas na escola, os salgados ou bebidas, os consumidos inesperadamente considerados mínimos naquele momento. É importante pensar na frequência com que esses eventos ocorrem e incluam no cálculo para estimar a despesa mensal. E depois dessa primeira análise sobre seus gastos, ainda em dupla, é salientado que os estudantes respondam a alguns questionamentos. Entre eles,
Qual foi o valor da despesa mensal obtido após os cálculos? Foi abaixo, próximo ou acima do valor estimado inicialmente, né? Porque fará com que os alunos tenham uma análise crítica do que foi pontuado por eles inicialmente. Se houve diferenças, quais foram os itens que você não havia considerado antes? Quais as despesas que você considera essenciais e necessárias, importantes mas planejáveis, ou as despesas supérfluas? Calcule quanto por cento cada tipo de despesa anterior representa. Os resultados já eram esperados ou você se surpreendeu? Troque com a sua dupla. Após os estudantes terem esse contato inicial com o planejamento, com as suas despesas, com os seus gastos, se são supérfluos, se são importantes, se são planejáveis, é hora de partir para a prática, né? Começar a criar o blog, que será o produto final deste projeto. Inicialmente, para desenvolver essa ferramenta, vocês darão alguns passos, como os sugeridos a seguir. Nessa primeira atividade, precisarão de 1 ou 2 voluntários à frente para conduzir a discussão e fazer anotações na lousa. Tenham em mente que todas as ideias são válidas nesse primeiro momento, e nenhum deve ser ignorado ou julgada, visto que todos têm o direito e o dever de participar da discussão dos elementos comuns ao blog. Para iniciar a construção do blog, pense o seguinte: qual será o tema do blog e qual problema vai se propor a resolver? Quem será o público-alvo desse blog? Como seu conteúdo se diferenciará de outros blogs com o mesmo tema? Qual será a frequência das publicações? Como vocês pretendem interagir com o público? Que tipo de trocas serão estimuladas? Para criar o blog, é importante que se faça uma pesquisa de ferramentas gratuitas para criação e sigam os passos, né? Defina os grupos responsáveis por criar os conteúdos e compartilhá-los e o período ou sequência em que vão atuar. E com cada grupo dividido, dividam as funções para produzir o conteúdo. Os conteúdos das postagens eles podem ser compostos de um ou vários elementos, como textos, que possibilitam o blog seja encontrado pelos internautas por meio de palavras-chave. Pode ter também fotos, ilustrações e infográficos que servem para enriquecer o conteúdo ou ilustrar o texto. Vídeos que representam um meio bastante utilizado em blogs, possibilitando transmitir mensagens de uma maneira mais direta e pessoal, criando maior conexão e interação com o público. Como o blog está em fase inicial, é importante que o acesso a ele seja restrito aos membros da turma e ao professor que está coordenando o projeto. Vocês poderão deixá-lo assim inicialmente até se familiarizarem com o processo de postar informações no blog. E em outro momento, é possível deixá-lo acessível a um grupo específico da escola, por exemplo, outras turmas do ensino médio. E nessa fase, será importante fazer vários testes, verificar se as informações estão claras, sendo acessadas e úteis, identificar qual é a reação do público, receber sugestões e críticas, aprender e desenvolver meios de responder aos comentários, principalmente quando houver uma reação negativa. E o segundo passo, após definir quem será o primeiro grupo a compartilhar informações, decida o que será publicado com base na análise do gasto pessoal que fizeram. Não tenham pressa de postar a informação que receberam, pois isso será feito apenas ao final das etapas. Portanto, pensem antes. Como compartilhar as informações de uma forma visual e objetiva, de maneira que quem a receba entenda facilmente e queira utilizar essas informações ou ferramentas em seu dia a dia. Como modelo de planilha de despesas pessoais, por exemplo, pode ser compartilhado para que as pessoas também utilizem. Se o compartilharem, vocês poderão pedir um posterior retorno sobre a experiência para saber se precisam melhorá-lo. É importante que vocês nunca compartilhem informações pessoais no blog. Ao compartilharem tabelas e ferramentas, deixem sempre claro que se trata de um modelo. Para facilitar a compreensão, vocês poderão preencher as tabelas utilizando dados fictícios. Esclareçam na legenda da tabela ou de outras ferramentas que se trata de um dado fictício apenas para exemplificar. No início do desenvolvimento do projeto, você havia calculado as suas despesas individuais. Agora, pense no seu custo de vida.
Para iniciar, pense em todas as despesas familiares. Repasse o dia a dia da família. Como é um dia comum e como são os fins de semana? E liste na primeira coluna as categorias ou tipos de despesa como fez anteriormente. Em seguida, adicione mais 3 colunas, a de despesa eventual, despesa mensal e despesa anual. Para isso, considere que a despesa eventual é aquela que acontece de vez em quando, como um passeio, uma compra de remédios para algum imprevisto. A despesa mensal é a conta de aluguel, de luz, telefone, água, entre outras. E a despesa anual ocorre de maneira mais pontual no ano, como impostos, por exemplo, imposto predial e territorial urbano, que é o IPTU, cobrado anualmente para propriedades imóveis, despesas com materiais escolares e outras que podem acontecer por eventos em determinado período do ano, como compras de presentes ou alimentos do Natal. Façam a distribuição, como é mostrado aqui na tabela, como o próprio título da tabela já diz, análise de situação financeira familiar. Coloca o que foi gasto de despesa eventual com alimentação, aluguel, lazer, despesa mensal e despesa anual para que se tenha uma análise do todos. Após fazer isso, é importante, como a gente está pontuando, mostrando exemplos de tabelas para serem feitas em cadernos ou folhas de papel A4, é importante que também vocês aprimorem com suas famílias a tabela de despesas com as suas respectivas ajudas. Como fazer isso? Leve a tabela que você construiu em sala para casa e converse com seus responsáveis. Verifique se eles utilizam alguma lista, tabela ou ferramenta para planejar e registrar as despesas mensais da família. Após isso, confira se existem outras categorias de despesas a serem listadas, fora aquelas que já foram pontuadas em sala de aula. Faça a validação do valor das despesas mensais de cada categoria, fazendo ajustes quando necessário. Valide também o valor da renda total da família, caso o seu responsável possa compartilhar a informação. E pergunte se tem uma ideia de qual parte seria de despesas essenciais necessárias e qual parte seria de despesas supérfluas. Essas perguntas devem ser feitas para a família para ser implementado na tabela de despesas. Após essa construção, vendo com o que está sendo gasto, quais são as despesas supérfluas, quais são as despesas importantes, quais são as despesas importantes planejáveis, é importante que vocês identifiquem as possibilidades de reduzir as despesas no orçamento da família. E como passo, nós temos os seguintes. Primeiro, individualmente, faça uma análise cuidadosa do seu orçamento familiar, identifique as despesas que poderiam ser reduzidas e, então, compartilhe os aprendizados com a sua dupla. Alguns exemplos. É possível levar um lanche de casa em vez de comprar um salgado ou doce na rua. Se isso fosse feito constantemente, qual seria a economia em um mês e no ano? Houve compras por impulso, como uma peça de roupa ou objeto que depois não foi usado. O que poderia ser feito para evitar esse tipo de compra? E um segundo passo é também com a turma compartilharem os itens que vocês acham que poderiam ser reduzidos e tomem nota de todas as sugestões apresentadas. Após a conclusão da primeira etapa do projeto, que envolveu tanto os estudantes de forma individual como seus familiares na busca de quais despesas eles tinham, como organizar aquelas despesas, como diminuir aquelas despesas, vamos para a segunda etapa do projeto, que diz respeito ao entendimento sobre os juros. De início, algumas perguntas podem ser mobilizadas pelo professor. Provavelmente, os estudantes já ouviram falar em juros. Vocês poderiam perguntar para eles: como poderíamos explicar o que são juros? Em que situação você pode ganhar juros? E quando você tem de pagá-los? Há mais de um tipo de juro? É importante salientar para esses estudantes que há muitas formas de pagar pelas compras efetuadas e que cada vez mais as opções de pagamentos visam a facilitar a liberação de crédito para o consumidor. No entanto, paga-se por essa facilidade. Por exemplo, se você optar por comprar um produto parcelado em várias vezes, em vez de comprar à vista, é possível que pague juros. Já se você
investir uma quantia de dinheiro, ganhará o valor referente ao juros sobre esse montante. Nas duas situações, o que acontece com o credor do dinheiro? Por que isso acontece? Para lidar com as diferentes situações que envolvem juros, é preciso que os estudantes consigam identificar os 10 tipos distintos, matematicamente falando, que existem. São eles, os juros simples e os juros compostos. A respeito dos juros simples, é importante pontuar que acontece quando o juro do intervalo de tempo é sempre calculado sobre o capital inicial dado. Ou seja, se você tem um capital de R$ 1.000 e foi emprestado por taxa de 2% ao mês por 3 meses para um colega seu, o juro cobrado será sempre em cima daqueles R$ 1.000. E essa situação ela pode ser expressa em duas formas, como nós vemos aqui à esquerda. Um montante que é igual ao capital mais os juros, e nós temos também a fórmula de calcular apenas os juros, que é calculado da seguinte maneira: o capital vezes os juros em decimal, que é a taxa, vezes o tempo. Já os juros compostos, eles incidem sobre o capital do último mês, ou seja, todas as vezes que é calculado o juro inicial é acrescido ao capital e o juro vai ser calculado em cima daquele novo valor. É o que nós chamamos de juros sobre juros, acumulando-se mais rapidamente. Se o tempo da aplicação for muito extenso, para facilitar os cálculos será utilizada a fórmula: o montante, que é igual a capital, vezes 1 mais os juros em decimal elevado ao tempo. É importante salientar que, em geral, o mercado financeiro, onde se fazem investimentos e empréstimos, utiliza os juros compostos para o cálculo de suas taxas. Para que os estudantes compreendam de uma maneira mais aprofundada a respeito desses dois tipos de juros, é importante que se faça uma roda de conversa para discutir as conclusões que cada um tenha a respeito, para que eles consigam refletir sobre as questões apresentadas anteriormente. Após fazer essa apresentação para os estudantes dos diferentes tipos de juros e após também acontecer a roda de conversa, disponha para eles 3 cenários em diferentes momentos no tempo. O cenário 1, por exemplo, hoje você tem R$ 200 e quer fazer uma viagem que custa R$ 300. Você quer muito fazer essa viagem e acaba acabando os R$ 100 restantes com o cartão de crédito. Você não sabe quando receberá mais dinheiro. Considere que nesse mês a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito nesse banco é de 11,7% ao mês. Observação: considere que no pagamento com o cartão de crédito os R$ 100 só serão debitados quando completar um mês e os juros serão cobrados a partir de então. No cenário 2, em 3 meses, um outro tempo, você precisou esperar 3 meses para fazer a viagem, mas agora, depois de alguns serviços prestados, tem os R$ 300 e consegue pagar a viagem à vista. E no cenário 3, em 12 meses, no terceiro mês você juntou os R$ 300. Em vez de usá-lo, decidiu investir esse valor por 8 meses no fundo de investimento que apresentava rendimento de 0,31% ao mês. Após isso, após mostrar para os estudantes esses 3 cenários, faça alguns questionamentos. Antes de fazer qualquer cálculo, faça com que os estudantes pensem e em duplas respondam. Inicialmente, peça que eles façam o esboço do gráfico para cada cenário e respondam as questões a seguir. Como seria a curva do valor devido rotativo do cartão de crédito no cenário 1 pelos próximos 12 meses? Considerando que a dívida segue a curva dos juros compostos, você acha que pode saná-la tranquilamente? Como essa dívida vai crescer, né? Como eu posso quitá-la? Como vocês representariam o cenário 2? O cenário 2 diz respeito aos 3 meses. Você precisou esperar os 3 meses para que pudesse fazer a viagem. Como seria a curva do valor investido e obtido no cenário 3? E por último, analise e façam comparações entre os cenários. Né? Qual seria mais viável? Pagar os R$ 100 com cartão de crédito, esperar os 3 meses e conseguir os R$ 300, ou após 3 meses de ter conseguido esses R$ 300, aplicá-lo.
Após essa discussão a respeito dos três cenários, de entender como funciona cada tipo de juros, os juros simples e os juros compostos, vamos agora para a etapa 3 do projeto, que diz respeito consumidor-consumista. Como nas etapas anteriores, para início, algumas perguntas mobilizadoras para o professor fazer aos seus estudantes. Provavelmente, você já ouviu falar nos dois termos consumidor e consumista. Pergunte aos estudantes a diferença entre eles, se sim, qual, para que o estudante consiga identificar e, se necessário, fazer alguma pesquisa para que ele entenda a diferença entre consumidor e consumista. Um outro questionamento. Há vários tipos de anúncios publicitários para atrair os consumidores, como menor prestação do mercado, venham conferir, juros 0%, entre outros. Você acha que influenciam na decisão de compra do consumidor? Por quê? Você, estudante, compraria se fosse apresentado para você essas situações? Você acha que esse tipo de anúncio deixa claro para o consumidor o real valor que ele pagará no final? Justifique sua resposta. É importante salientar que a origem da matemática financeira ela está ligada ao conceito de comércio. Nas civilizações primitivas, o comércio era realizado por trocas com quantidades excedentes que cada um possuía, sem haver a preocupação com a equivalência de valores, ou seja, as trocas eram feitas para suprir as necessidades fundamentais dos indivíduos. Hoje, nas sociedades capitalistas, em que predomina o acúmulo cada vez maior de capital, muitas vezes as pessoas são induzidas ao consumo pela facilidade de crédito. Como foi questionado aí, juro por cento, menor prestação do mercado, venha conferir. Em relação a isso, não há nada de errado, pois gera riqueza para o país, empregos, investimentos em novas tecnologias, etc. Mas o consumidor precisa saber quando, como e o que comprar. Um dos meios de saber como comprar consiste em comparar o valor total pago a prazo, que é o montante, com o valor pago à vista, capital inicial, por meio do cálculo de juros e porcentagem. Por isso que a gente já discutiu na etapa anterior a respeito dos juros. É importante salientar que todo consumidor, incluindo eu, incluindo você, precisa saber questionar as taxas de juros e não só levar em consideração se o valor cabe ou não no orçamento mensal. Ou seja, não deve se deixar influenciar pelo slogan. Prestações que cabem no seu bolso a menor taxa de juros, entre outras. Uma vez que aumentando os prazos para os pagamentos, os juros também aumentarão, o que pode comprometer seu poder de endividamento. Após essa discussão, levem os estudantes a uma reflexão a respeito das causas do consumo e os efeitos nessas relações dele em nossa vida. Inicialmente, faça com que eles pesquisem alguns depoimentos sobre o que vem ser consumo, o que vem ser consumismo e como ele avalia o seu perfil de consumo, que tipo de coisas ou experiências ele prioriza. E com a turma também troquem opiniões sobre os seguintes assuntos: o consumo. Usar um tipo de roupa ou estilo para apresentar-se visualmente, ter certos objetos, é influenciado pela necessidade de fazer parte? Quais são os sentimentos gerados quando por trás do consumo existe alguma pressão? Expressem livremente as palavras que vêm ao se fizerem essa pergunta. Após toda essa discussão, que vem desde a organização das despesas, ao conhecimento dos juros, ao consumo consciente, ao comprar por impulso, entre outras ferramentas, chegou a hora de discutir sobre o planejamento, que é a quarta etapa do projeto. Inicialmente, como nas etapas anteriores, algumas perguntas mobilizadoras. Pelo que você viu até agora, você acha importante fazer um planejamento financeiro? Por quê? Colocar todas as contas no papel pode ajudar a planejar as finanças? Em sua opinião, qual é o objetivo de fazer um planejamento financeiro? É importante salientar que para a elaboração de um planejamento financeiro, vários elementos devem ser levados em conta, prevendo quais serão os seus gastos futuros, baseados nos atuais e nos objetivos a que se quer chegar em determinado período.
Após esse levantamento com os estudantes, faça com que os estudantes comecem a pensar no seu futuro, né? A planejar o futuro. Peça que eles façam uma previsão de suas despesas para os 2 próximos anos após o término do ensino médio e comecem fazendo uma estimativa dos tipos de despesas, dos valores e dos possíveis rendimentos. E para isso, que eles reflitam sobre o seguinte: o que você pretende fazer após o término do ensino médio? Você acha que estará estudando, trabalhando, montando um empreendimento? Com base no que pretende fazer, experimente listar as categorias e os valores para despesas. Na dúvida, prefira prever despesas um pouco a mais. Se continuar os estudos, fazendo curso técnico ou universitário, por exemplo, é possível que seja pago. Quais seriam as despesas? Para esse objetivo, quais seriam as despesas relacionadas? Materiais escolares, transportes, refeições, etc. Em outra situação hipotética, você pensa em montar um empreendimento, você já pesquisou quais são os passos, já orçou o valor de taxas para abrir uma empresa e o valor do investimento do seu negócio, espaço, se for preciso, materiais, divulgação e etc. Já chegou a orçar? No caso de abertura de uma empresa, são necessários um bom plano de negócio, muito estudo e trocas com quem já passou pela experiência para tomar tal decisão. Outra situação, você pensa em mudar de casa, da casa dos seus pais, ir morar em outro lugar. Aproveite as categorias listadas na tabela, com as despesas familiares, e orce todas elas para essa nova realidade. É importante que durante o desenvolvimento disso, espera-se que os estudantes respondam que se deve considerar a taxa de inflação de um ano para outro, e que há vários índices, mas o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é o oficial. Para encontrar o valor da despesa no futuro, se deve calcular como juros compostos, considerando o índice de inflação como juros e o tempo, por exemplo. 3 se o primeiro ano de formado for igual a 3 anos. Levando em consideração que as despesas conhecidas têm base nos custos do momento atual em duplas, pense como projetá-las para o futuro. Depois conversem sobre o custo de produtos, serviços e taxas, se mantém sempre o mesmo ao longo dos anos, a taxa que deve ser considerada e insira nos cálculos como você o fez. Após isso, conhecendo os diferentes, é importante que os estudantes conheçam os diferentes tipos de investimentos. E para que eles saibam mais, o professor pode pedir que eles façam dupla e realizem uma pesquisa online, com o intuito de entender melhor o que são esses riscos e quais tipos de investimentos entram em cada uma dessas categorias. E assim eles poderão fazer uma escolha consciente do melhor investimento. Eles podem selecionar as informações e registrarem as que acharem mais interessantes em uma folha à parte ou no caderno. Durante a pesquisa, provavelmente, eles encontrarão diversos sites oferecendo simuladores de juros e cálculos de rendimento para alguns investimentos. E com a turma é importante que o professor discuta algumas questões relacionadas às possibilidades de investimentos, como as sugeridas a seguir, se há diferença entre os regimentos e aplicações, se há aplicações nas quais se corre o risco de perder dinheiro ao invés de ganhar, e para quem começa a formar uma reserva, é melhor depositar o dinheiro em um fundo de investimento de baixo risco ou de alto risco. É vantagem deixar o dinheiro guardado em casa, em um cofre pessoal, entre outras situações. Como vocês puderam notar, a proposta do projeto é bem completa. Ela vem inicialmente com a proposta de criação do blog, faz com que os alunos reflitam sobre diversas situações de despesas individuais, despesas familiares, a respeito dos juros, a respeito do planejamento, do pensar no futuro, para que eles reflitam de maneira crítica e no final, como última etapa, tem com vocês o blog. No início deste projeto, os estudantes foram orientados pelo seu professor a criarem um blog para orientar e dar dicas de estratégias e ferramentas para os planejamentos financeiros pessoais, familiares e até profissionais. Eles também postaram algumas informações e aprendizados obtidos ao longo das etapas. No entanto, agora chegou o momento de retomar todo o conteúdo gerado e produzir outros conteúdos significativos, com base no que aprenderam durante as pesquisas, análises e discussões.
O planejamento de quem escreveria qual o conteúdo e qual seria a ordem das portagens já foi estabelecido inicialmente. Lembram quando discutimos isso na primeira etapa? Agora, com o conhecimento mais aprofundado, vocês podem rever esse planejamento fazendo os ajustes que considerarem necessários e para ajudá-los com a produção textual e a visual a seguir a sugestão de um mapeamento de conteúdo. Vejam só, aqui tem o que foi produzido em cada etapa, na etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4, e o principal aprendizado adquirido. É importante lembrar que os conteúdos postados no blog podem ser de vários tipos, como artigos de opinião e científicos, infográficos, vídeos, reportagens, notícias, dicas e etc. As ferramentas também podem ser as planilhas que vocês criaram, os simuladores que utilizaram, etc. No blog, podem ser utilizadas várias estratégias para fornecer dicas e orientações, como palestras ou entrevistas sobre o planejamento financeiro, com especialistas, familiares ou pessoas da comunidade, sessão de perguntas e respostas para apoiar quem tiver dúvidas financeiras, indicação por meio de hiperlinks, sites, matérias ou ferramentas sobre investimentos, taxas, empréstimos e etc. Para todo material que não for autoral, ou seja, for uma reprodução, redirecionamento, compartilhamento de outro site ou imagens, falas de pessoas, será necessária a autorização dos detentores de direitos, seja autoral ou de imagem, antes de serem publicados. Certifique-se de ter tudo isso em ordem. Caso precisem, peçam um modelo de autorização à coordenação da escola ou utilize algum disponível na internet, fazendo os devidos ajustes e tendo a aprovação do professor ou da escola. Antes de lançar o blog, ao pessoal da escola e aos familiares, vocês poderão fazer um teste com um grupo restrito que represente esse público, convidando alguns colegas de outras turmas do ensino médio e alguns familiares para navegarem e testarem o blog e darem sua opinião, como foi salientado anteriormente. Agora chegou a hora de fazer a divulgação, o lançamento e a apresentação do blog. Para organizar o trabalho, monte uma tabela especificando quais são as equipes responsáveis por qual tarefa, os prazos para realizá-las, os materiais e as ferramentas necessárias. Esse levantamento dará a vocês um panorama do cronograma e das atividades que devem ser realizadas. A seguir, uma ideia de como pode ser feito. Aí tem o panorama geral, as tarefas, como a divulgação, o lançamento online. Essas tarefas elas podem ter subtarefas, que também terão responsáveis por elas, e para cada uma, um prazo. Após o lançamento do blog, é importante que se faça um acompanhamento mais próximo do público e sua reação. Verifique se as informações estão sendo acessadas, se são claras e úteis ao público. Identifique qual é a reação do público. Estejam abertos a receber sugestões e críticas e respondam às dúvidas, elogios e críticas. Obrigado a todos. Façam um bom aproveitamento desse projeto maravilhoso. Somos da Universidade Federal de Alagoas, do mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, e integramos o grupo de pesquisa em Matemática, Educação e Tecnologia, o MaTEDTEC do Instituto de Matemática.